graça e paz a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso discipulado e hoje nós vamos dar continuidade à lição número 3, que é um estudo sobre a fé. Nós estamos gravando hoje a aula número 3, onde nós vamos começar no tema da fé propriamente dita. Então nós vamos orar neste momento e dar início ao nosso estudo da lição 3 do nosso discipulado. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer mais uma vez por estarmos aqui, aprendendo a Tua palavra, sendo instrumentos em Tuas mãos, e eu peço ao Senhor para que o Senhor possa me usar e que o Teu poder venha sobre a vida de cada pessoa que está assistindo esse estudo bíblico, tanto aqueles que assistem presencialmente, como aqueles que vêm assistindo pelo canal do Ministério Águios, ou pela página, tanto do Águios como da Nova Unção. Que o Senhor derrame sabedoria e entendimento, para que possamos todos aprender e crescer em fé, e viver pela fé, para que possamos te agradar. No nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Queridos, nas aulas número 1 e 2, nós aprendemos sobre a integridade da palavra, que foi a aula número 1, e a aula número 2 foi sobre sendo guiados pela palavra de Deus. Essas aulas estão no canal do Ministério, e quem perdeu alguma aula pode estar assistindo lá no canal, ou na página da igreja, ou na página aqui do próprio Ministério Águios. Muito bem, então hoje nós vamos iniciar realmente o estudo sobre fé propriamente dita. As aulas passadas, elas serviram como uma base para que a gente pudesse entender que a palavra de Deus, ela não pode falhar, já que a nossa fé, ela é em Deus. Ter fé em Deus significa ter fé na sua palavra. Ninguém pode dizer que tem fé em Deus se essa pessoa não acredita na palavra de Deus. Nós vimos que Deus, ele deixou a sua lei, a sua palavra de forma escrita, porque qualquer tipo de lei, em qualquer país, em qualquer lugar, precisa estar escrita. Se fosse apenas algo dito, se perderia rapidamente. Então Deus também deixou a sua lei escrita. E fé em Deus, querido, significa fé na palavra de Deus. Nós vimos que Deus criou todo o universo pela sua palavra, e não apenas isso, mas Deus sustenta toda a criação pela sua palavra. De forma que se a palavra de Deus de alguma forma pudesse falhar, então o universo inteiro entraria em colapso e se destruiria. Mas nós vemos que desde que Deus criou, por exemplo, a lei da gravidade, esta lei se mantém firme até hoje, não muda nada, absolutamente nada, porque qualquer alteração na força da gravidade, ou a Lua cairia em cima da Terra, ou a Lua iria embora do planeta Terra, ou os planetas iriam sair das suas órbitas, porque tudo depende da lei da gravidade. Muito bem, o próprio Jesus disse que até mesmo esta lei da gravidade, Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Então, a palavra de Deus, ela é inclusive mais eterna, mais eterna não existe, mas ela é eterna, ela é mais forte, mais firme do que as leis que nós vemos, as leis físicas. E você, com certeza, quando acorda, você não fica pensando, será que eu vou botar o pé no chão e vou sair flutuando? Você não pensa nisso, né? Você tem fé que a lei da gravidade não vai mudar. Então você acorda, você bota o pé no chão, você vai andar e você sabe que a lei da gravidade vai te prender à terra, você não vai sair flutuando por aí. E a palavra de Deus é mais forte do que a lei da gravidade, porque a palavra de Deus foi o que criou a lei da gravidade e é o que sustenta a lei da gravidade. Você também, quando vai no banheiro, você abre a torneira lá, mesmo sem conhecer as leis da hidráulica, você sabe que se você abrir a torneira vai sair água lá, e se não sair, o problema não está com a água. Você sabe que as leis da hidráulica vão se manter firmes
E se não sair água, ou é porque há um entupimento, ou porque faltou água na caixa. Mas você sabe que as leis que mantêm a água líquida e tal, todo aquele sistema, ela não vai mudar. Aconteceu alguma coisa. Pois a palavra de Deus foi o que criou a água e é o que mantém a água, né? O que mantém a água como ela é hoje e que nós conhecemos. Então, queridos, nós precisamos ter esta convicção de que, assim como nós temos essa fé, essa convicção de que as leis da natureza, elas não mudam assim do dia para a noite, nós também precisamos ter essa mesma convicção, ou até maior, mais forte, uma convicção mais forte, de que a palavra de Deus, ela é imutável, e aquilo que Deus fala e deixou escrito, não vai mudar do dia para a noite. Deus não vai mudar por alguma razão. Amanhã, hoje Deus é fiel, amanhã Deus não é mais fiel. A Bíblia nos ensina, em Hebreus capítulo 6, em Hebreus capítulo 7, enfim, em vários outros pontos da palavra de Deus, que Deus, ele não pode mentir. É impossível que Deus minta. Então, essa convicção, na medida em que vai aumentando dentro do seu coração, isso é o que a gente conhece por fé. Quanto maior a sua convicção de que o que a palavra de Deus diz é verdade, maior é a sua fé. Quanto menos certeza você tem, menor é a sua fé. Então, queridos, vamos iniciar. Como eu falei, tá certo? Se você quiser, se você perdeu essas aulas anteriores, é interessante você ver, exatamente porque elas vão dando base uma para a próxima aula. Embora que as aulas sejam bastante independentes umas das outras, ok? Mas é interessante ter isso aí. Tanto é que a próxima semana nós vamos ver como crescer em fé. Certo? Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Existem outras traduções, por exemplo, a João Ferreira de Almeida corrigida, ela diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Então, amados, fé é firme fundamento ou certeza das coisas que se esperam. A palavra fé no grego, ela é a palavra pistis, e o verbo crer em grego, né, no original do Novo Testamento, é pistevo, é um verbo que vem de pistis. Então, crer no original quer dizer ter fé. Se eu tenho fé, então eu estou crendo. Crer significa ter fé. E a palavra esperança é a palavra grega elpis, e o verbo esperar, que é um verbo formado pela palavra esperança, é o verbo elpizo. Então, quando a Bíblia diz aqui, ora, a fé é a certeza, o firme fundamento das coisas que se esperam, está usando a palavra fé, pistis, e está usando o verbo esperar, ou ter esperança, que é o verbo elpizo. Então, na medida em que você tem fé, na medida em que a sua convicção na palavra de Deus ela aumenta também a sua esperança. Inclusive lá no canal do Ministério Águios tem toda uma série apenas sobre a esperança. Uma das coisas que eu ensino é exatamente essa questão aqui. A fé, ela é o firme fundamento da esperança. A esperança bíblica, irmãos, ela não é aquela esperança do mundo, que é a última que morre. A esperança bíblica é uma expectativa baseada na palavra de Deus. Então, na medida em que você tem certeza da palavra, na medida em que a sua fé cresce, a sua expectativa de que a palavra de Deus vai se cumprir, ela também cresce junto. Se a sua esperança é pouca, significa que a sua fé também é pouca. Se a sua fé é pouca, significa que o seu conhecimento de Deus é pouco. Ok? Existe essa escadinha aí. Quanto mais você conhece a Deus, maior é a sua fé.
quanto maior a sua fé, maior será a sua esperança. A esperança bíblica, certo? A expectativa. Muito bem, então o conceito de fé está aqui em Hebreus 11:1. Primeiro, a fé é este fundamento, esta certeza, esta convicção de que aquilo que Deus falou é a verdade, de que Deus não muda. Então, se há uma promessa, você começa a ter convicção daquela promessa, daquela palavra. Se você tem a convicção, então você vai ter a expectativa sobre aquela palavra. Você começa a crescer na esperança. E o segundo conceito de fé é exatamente a convicção. Eu vou ler aqui nessa João Ferreira de Almeida, que é atualizada, diz: é a convicção de fatos que não se veem. Então, é muito importante a gente entender fé. Fé é você ter certeza ou convicção de coisas que você não vê. Se você está vendo, não é fé, não precisa de fé. Eu já vi a fé do tipo Tomé, né? Tomé disse que eu só vou acreditar se eu ver. Isso não é fé. Isso é incredulidade. A fé é você acreditar em algo que você não vê, mas não é algo inventado da sua cabeça. A fé não é pensamento positivo. Pensamento positivo é algo que não existe e você começa a mentalizar aquilo ali. Eu acredito, eu estou mentalizando aqui que eu vou ter um Corolla, né? O cara tem a fé, outro tem a fé maior, eu vou ter uma Hilux. Aí começa a mentalizar. Isso aí não é fé. Isso é pensamento positivo. Não confunda fé com pensamento positivo. A fé é quando Deus fala alguma coisa e você tem a convicção de que aquilo que Deus falou é real. Isso é fé. A fé, lembre-se, a fé ela é em Deus. E o que significa ter fé em Deus? Ter fé em Deus significa ter fé na sua palavra. Certo? Então, aquilo que Deus não falou não vai gerar fé genuína na sua vida. Então, quem é o pai da fé? A Bíblia chama Abraão, né? Abraão é o pai da fé. E aí nós vamos lá para Gênesis no capítulo 12, onde nós vamos ver uma promessa que Deus fez a Abraão. Eu vou ler aqui. Diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Está no Gênesis 12, versículo 2. Gente, então, quando Deus falou para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, era algo muito bonito, né? Uma promessa assim, puxa, vai ser legal, né? Vou ter um filho, ou vários filhos, esses filhos vão gerar não sei quantos filhos, e por aí vai. Muitos outros homens antigos geraram nações. O problema é que era impossível para Abraão ter um filho com a sua esposa, com Sarai. Então, Abraão, nessa época que ele tinha 75 anos, a sua esposa Sarai tinha 65 e ela nunca havia tido filhos, né? Ela era estéril. E ela já estava no período da menopausa. Na menopausa, a mulher não produz mais os óvulos, né, para gerar filho. Então, era impossível que Sarai pudesse ter filho. E aquela palavra, para Abraão, era uma palavra impossível de acontecer, mas a Bíblia diz que Abraão acreditou nessa loucura aí. Por quê? Porque Deus falou. Abraão acreditou na palavra de Deus. Então, Abraão, ele acreditou em algo e ele começou a esperar que aquilo acontecesse. Ele teve a expectativa e nós sabemos pela Bíblia que levou 25 anos para aquilo acontecer, né? Ele esperou algo impossível durante 25 anos. Então, eu diria que Abraão, além de pai da fé, é pai da paciência também, né? Queridos, se a gente for lá no livro de Romanos, no capítulo 4, nós vamos ver o apóstolo Paulo citando algo muito importante sobre esta promessa que Deus fez a Abraão.
ainda chamado Abrão. Diz assim em Romanos capítulo 4, versículo 21, falando sobre Abrão: e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Aqui nós vemos que uma outra definição de fé, né? Abraão é chamado de pai da fé. Ele estava certíssimo de que aquilo que Deus havia falado, Deus iria operar. O que é fé? Fé é esta certeza. A fé precisa estar naquilo que Deus fala. Tá certo? Então Deus falou para Abrão, Abrão acreditou, estava certo daquilo, né? Existem outras coisas que nós vamos ver, eu não sei se vai ser nessa aula, mas nós vamos ver como é que Abraão cresceu, como é que ele se manteve em fé por 25 anos. Né? Existem algumas coisas que a Bíblia mostra, certo? Então, queridos, primeiro é aquilo que eu falei, aqui em Romanos, vou ler aliás Romanos 4,17, diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Aqui é Deus falando sobre Abraão. Olha só, o verbo está no tempo passado. Ó. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Abraão ainda não tinha tido, ele não teve nenhum filho ainda naquele período. Mas Deus falou para ele que Deus o havia constituído pai de muitas nações. Então vamos continuar aqui no verso. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Olha só, quando Deus fala uma coisa, quem estava aqui na aula, eu acho que é a primeira aula, nós vimos que quando Deus disse haja luz, não havia luz. E quando Deus falou, ele gerou a luz. Deus foi falando e as coisas foram sendo criadas. Porque a palavra de Deus, queridos, ela é a força mais poderosa que existe. Não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Foi a palavra de Deus que criou todo o universo, o mundo espiritual e o mundo físico. Então, quando Deus chegou para Abraão e disse, sobre pai de muitas nações eu te constituí, para Deus era como se já existisse. Então, Abraão, ele tomou aquela palavra como sendo algo tão certo que aquilo aconteceu. Deus fala de uma forma como se aquilo que ele falasse, ainda que não exista, mas ele fala como se já existisse. E a fé, queridos, é exatamente a gente ter esta mesma certeza, é a gente tomar a palavra de Deus como algo certo. Eu não estou vendo, mas é como se existisse. Existem coisas que Deus fala e não depende de você, mas promessas que Deus faz, que são individuais, elas dependem de você. A palavra de Deus, quando Deus disse haja luz, não tinha ninguém na verdade, mas se tivesse, quando Deus disse haja luz, ele criou. Tem coisas que se Deus determinar, aquilo vai acontecer, certo? Mas as promessas que Deus faz para o seu povo, elas dependem de sua fé. Se você pegar vários exemplos de cura divina que Jesus operou lá nos evangelhos, você vai ver que em vários e vários momentos Jesus disse, a tua fé te salvou. Lá em Mateus 8, quando ele se encontra com o centurião diz só uma palavra que meu servo será curado. E Jesus elogiou a fé do centurião. Ele disse, nem Israel vi tanta fé. O centurião tinha convicção, ele tinha certeza de que aquilo que Jesus falava era verdade. E se não tivesse acontecido ainda, claro, iria ser gerado pela palavra. Ele tinha certeza. A fé é essa certeza de que aquilo que Deus fala é real. Então, você precisa ter essa certeza. Senão, não acontece para você.
Porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, eu acho que eu falei, não sei se eu falei, mas eu vou falar. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Certo? Sem fé, nós não temos condições de andar de uma forma que agrada a Deus. O primeiro passo para que você agrade a Deus e se aproprie das coisas de Deus é a fé. Sem fé, você não entra naquilo que é a graça. Certo? Lá em Romanos capítulo 5, diz, eu acho que é Romanos capítulo 5, se não me engano, versículo 2, deixa eu ler aqui para não dizer errado. Versículo 2 mesmo, diz assim: por intermédio de quem, falando de Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. O que é graça? Graça, queridos, é tudo aquilo que Deus nos dá de forma gratuita em Jesus Cristo. Tudo que está prometido no Novo Testamento, que em Cristo nós temos, isso podemos chamar de graça. Graça é aquilo que é de graça. Você não trabalhou para obter. Como é que nós temos acesso às coisas que Deus nos deu em Cristo? E a Bíblia diz que é pela fé. Temos acesso, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, certo? Então, eu acho que não dá mais tempo de ir nessa aula, mas eu quero só fechar esta aula aqui, porque na próxima semana já vai ser o assunto crescendo em fé. E eu quero falar sobre a confissão de fé para a gente encerrar essa aula. Em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Certo? Então, é interessante quando a gente vê a vida de Abrão. A palavra Abrão, que é o pai da fé, né? Ele quer dizer pai, a palavra Abrão, pai, certo? Deus ordenou a Abrão que ele fosse chamado Abraão, que era pai de muitos. E a palavra Sarai é minha princesa. E Deus disse que Sarai deveria ser chamada de princesa, porque ela seria, eu não sei se poderíamos chamar da mãe da fé, né? Abraão é o pai da fé, Sarai é a mãe da fé. Mas Deus mudou o nome deles. É interessante, por que que Deus muda o nome deles um pouco antes da promessa se cumprir? Imagine, nós hoje geralmente não colocamos o nome de um filho com uma palavra que faça algum significado no português, por exemplo. O nome do meu menino é Kevin, quer dizer amável. Mas quando eu chamo ele de Kevin, eu nem estou lembrado que quer dizer amável. Mas não era assim nessa época. Nessa época, eles davam às pessoas nomes que tinham um significado na língua original. Então, quando Sarai chamava Abrão, ela dizia: pai, vem cá. Estava chamando ele, né? Aí ele virava para ela: minha princesa, já vou. Tinha significado. Quando Deus mudou o nome deles, Sarai passou a chamar ele assim: pai de muitos, corta aqui a lenha. Você já pensou o cara velho, com quase 100 anos, não tinha nem um filho, e ela chamando ele de pai de muitos? Então, se coloque no contexto bíblico. Por que Deus fez isso? Porque, queridos, a fé, ela está intimamente ligada à confissão. Eu falo confissão, não estou falando confissão de pecado. Estou falando, você declara aquilo que você crê. Se você diz que crê em algo, mas as suas palavras, elas negam o que você diz que crê, então, na verdade, a sua fé, ela não é a fé bíblica. A fé bíblica, você precisa falar mesmo, como se aquilo fosse real. A própria salvação, ela depende da sua confissão. Se você negar Jesus diante do Pai, Jesus também vai te negar. Se você confessar Jesus,
Jesus, diante do Pai, vai te confessar: esse aqui eu morri por ele, esse aqui é meu. Então veja a importância da confissão. A própria salvação depende de uma fé que declara, que confessa. É mesmo que o camarada seja mudo, que eu já batizei um mudo e ele teve de confessar Jesus. Aí, não sei como é que se comunicaram lá, o irmão dele, diga para ele, ele aceita Jesus, ele confessa Jesus, e o irmão falava um negócio lá. Não era Libras não, viu? Era uma linguagem, uma Libra dele lá. Aí o mudo falava para lá e a gente entendeu que ele estava confessando Jesus e batizamos o homem. Foi lá na igreja de Passagem de Areia. Então, queridos, a fé é em Deus. Fé em Deus significa fé na palavra. A palavra de Deus, ela é imutável, mas para promessas condicionais, você tem que se apropriar, você tem que ter a certeza e você precisa confessar as promessas. Amém? Então nós vamos encerrar esta aula número 3, teremos um breve intervalo de 5 minutos e nós voltaremos daqui a pouco com a aula número 4 do nosso discipulado. Que a graça do Senhor seja com a sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.